tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 15 de janeiro de 2013, terça-feira. O verbete é de número 2539. Ele tem 6 páginas, 61 elogios e 18 máximos. Eu destaco aí a seção do detalhismo, que tem 13 máximos. O tema é princípio da compreensão interassistencial. A especialidade é em interassistenciologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana, professora Adriana, que está ali hoje muito bem assessorada. Definição. O princípio da compreensão interassistencial é o preceito, a diretriz e o ditame fundamentador das ações assistenciais embasadas pela cosmoeticologia, paradireitologia, evoluciologia e megafraternidade. A depreensão dos ginopenseres pela consciência portadora de androssoma. A ginopenseridade, a depreensão dos andropenseres pela consciência portadora de ginossoma. A andopenseridade. A importância da autocognição do assistente quanto aos próprios penseres. A discriminação essencial da presença de exopensentes. A predisposição à compreensão do micro-universo do assistido. A empatia facilitando a assistência. A apreensão das possibilidades reais da consciência, evitando futuras frustrações. As comparações necessárias. Os limites cosmoéticos. O calculismo assistencial cosmoético. As abordagens seguras. A assistência padrão ouro. O conjunto de possibilidades de enfoques para didáticos. Os esclarecimentos no momento de vida, a acurácia de aguardar para melhor ou pela melhor oportunidade. Agora, os auto-encapsulamentos cosmoéticos, as paratransfigurações psicossômicas essenciais aos resgates extrafísicos. O entendimento das heteronecessidades a partir da dissecção da fixação patopensênica da consciência. A análise de contextos cruciais da holobiografia do assistido. A compreensão da raiz paragenética do temperamento da consciência assistida. Nós temos aí na argumentologia o tópico sobre profissionalismo com 12 especialidades conscienciológicas a serem examinadas e consideradas variáveis úteis nas ações auxiliadoras pela consciência interessada no profissionalismo assistencial. Tem também o tópico da observaciologia com 20 itens referentes ao assistido enquanto facilitadores da cognição diretiva do empreendimento interassistencial. E ainda tem o tópico da criticologia, que é imprescindível a consciência assistente autogabaritar-se nos 3 estados: autocriticidade, autoexassedialidade e autocosmoeticidade. Agora, na remissiologia de 15 verbetes, nós destacamos 5. Assistência realista, hiperacuidade interassistencial, interassistenciologia, omniterapeuticologia e poliglotismo interassistencial. Frase enfática. A interassistencialidade responsável perpassa a vontade e a intenção. O auxílio pela prescrutação do micro-universo do assistido demanda para olhos, detalhismo, cosvisão e lucidez. Você já avaliou as variáveis utilizadas nas ações interassistenciais pessoais? Procura definir o modo da assistência pela mera intuição ou pelo discernimento cosmoético do melhor a ser feito no momento para determinada consciência ou determinadas consciências? Agora, a mega-análise com João Paulo são 20 itens. Auxílio, empatia, entendimento, autodiscernimento, respeito. Preceito, predisposição, ponderação, oportunidade, megafraternidade. Heterodesassedialidade, heteroconsciencialidade, amparologia, conviviologia, cosmoeticologia. Conscienciometologia, omniterapeuticologia, interassistenciologia e paradireitologia e paraetiologia.
Agora, nós temos aí o verbete do dicionário hoje, é argumentologia, é apenas uma página e meia, e tem 12 itens aí no argumentário. Agora, questionamento. Meu filho de 9 anos sofre de terror noturno, sonambulismo e bruxismo desde os 5 anos, quando nos mudamos para este apartamento. O neurologista que o atende aceitou tofranil 10 miligramas. Não gostaria de medicar meu filho, pois ele tem bom rendimento escolar. Ele também é tratado por um psicólogo. É possível ajudá-lo? Ele tem pavor no horário de dormir. E essa situação se agrava quando está em casa e quando meu marido viaja. Tem uma amiga que aplica arco voltaico. Isso ajudaria? É lógico, coloca lá. E eu vou colocar o nome dele na Tenebs. Você já mandou aqui. Agora, ó, vale a pena fazer o arco voltaico. Vai nessa. Meus pais estão separados e moro com minha mãe. Porém, desde criança, nunca me dei bem com ela. Brigamos com frequência e é muito difícil estabelecer algum diálogo. Ela me trata sem respeito algum e eu também acabo tratando-a da mesma forma. Nosso convívio sempre foi ruim. E a cada dia vem piorando. Sinto que temos aversão um pelo outro. Quer dizer, e não me sinto bem com isso. Essa situação seria alguma forma de resgate? É lógico. Ela teria sido algum tipo de inimigo em outra vida e hoje estamos tentando resgatar nossos erros? Óbvio. Ou será que existe algum tipo de assédio extrafísico? É lógico que tem. A hora que vocês começam a brigar, sempre vem o terceiro, o quarto, o quinto, vem mais 50. Gostaria de saber a opinião do senhor, pois quero melhorar a nossa situação. A primeira coisa é o seguinte: você é filho dela, então você nunca tem razão. Quem tem razão é ela. Faça concessões ao máximo, que ela é sua mãe. Acabou. Eu vivo falando isso aqui. Agora, você é filho, você nunca tem razão. Quem tem que abaixar a crista é você. Você deve muito a ela, você tem que ser grato a ela, entender isso. Passa por cima do assunto. Agora, o jeito que você está falando, parece que você é assim, você é mais com a mãe. Então, abra o olho. O erro é seu, antes de tudo. Professor, ultimamente, quando inicia a mobilização das minhas energias, sinto muito sono. Porém, consigo efetuar a circulação fechada das energias normalmente, mas tenho dificuldade de instalar o EV. Só poderia me esclarecer o que poderia estar causando esse sono todo? Talvez algum relaxamento do soma ou assédio extrafísico? Não. Primeira coisa, isso aí pode ser assédio, então você tem uma ressaca energética. E pode ser também assistência. Porque às vezes você está com a carga horária de sono fora do esquadro. Então é preciso você dormir direito para trabalhar com as energias. Isso é o melhor que você faz. Olha bem se você está com a carga horária de sono bem atendida. Agora, se você está e está com sono, e isso já vem já há algum tempo, mostra que tem boi na linha. Isso é assédio. A verbetógrafa, na fratologia, página 13, segunda linha. Quais os passos otimizadores para a apreensão das possibilidades reais da Consim, evitando futuras frustrações pós-assistência realizada? Veja, uma das questões mais importantes da gente poder avaliar quais são as possibilidades reais da Consim é a gente, de fato, fazer uma boa avaliação da consciencialidade dela. Aqui é um ponto que eu chamo a atenção, porque muitas vezes você quer fazer uma assistência, mas você não faz uma avaliação adequada sobre as possibilidades daquela Consim, e você acaba tendo uma expectativa que não vai condizer com o futuro real dessa assistência. Então, uma das questões mais sérias é você não florear, você avaliar aquela consciência de fato como ela é. Os seus erros, seus acertos, suas dificuldades, suas qualidades. Você, de fato, fazer uma avaliação real daquela consciência. Isso vai ajudar com que você trace estratégias assistenciais e que, de fato, vão surtir melhores efeitos. Isso evita a frustração numa assistência possivelmente falha. Ainda na fatologia, página 13, quarta linha. Poderia nos detalhar a assistência padrão ouro? Quais os seus parâmetros? Essa expressão padrão ouro, a gente utiliza muito dentro da medicina com a questão de determinados exames.
Quando você quer utilizar o melhor exame para você fazer aquele melhor diagnóstico para aquela sintomatologia, você chama que aquele ali é o exame padrão ouro para você fazer aquele diagnóstico. Então, veja, quando eu coloquei aqui a questão da assistência padrão ouro, para a gente pensar qual é a melhor forma de avaliação daquela consciência, qual é a melhor forma de análise para você chegar a um diagnóstico daquele momento presente daquela consciência. Qual é a melhor estratégia de técnicas para você abordar aquela consciência? Qual é o melhor tipo de assistência para aquela consciência naquele momento? Então, isso aqui é que eu estou colocando de padrão ouro. Ou seja, qual é a melhor abordagem, tanto da análise até o fim da sua assistência, para aquela consciência naquele momento. Na parafatologia, página 14, quarta linha. Como realizar a análise de contextos cruciais da holobiografia do assistido? Esse aqui é interessante, porque isso vai exigir um processo de holomemória de quem vai fazer assistência, um processo de retrocognição de quem vai fazer assistência. Muitas vezes, essa análise desses contextos cruciais, ele pode ser feito, às vezes, quando tem ali uma consciex ajudando uma consciex que esteja na intermissão, ou seja, entre vidas, e que possa ajudá-la a perceber determinados momentos da holobiografia dela. Muitas vezes a gente vê que isso pode acontecer na parapsicoteca, onde a pessoa, extrafisicamente, às vezes com uma ajuda, ela vai ter acesso a determinadas informações sobre a holobiografia dela. E determinados contextos e situações holobiográficas, às vezes são fundamentais para o temperamento da pessoa, para o perfil da pessoa, aquilo que ela vai se dispor a fazer numa futura ressoma, onde ela vai fazer uma programação existencial. Então, determinadas avaliações sobre mecanismos de funcionamento, elas podem ser avaliadas a partir de contextos cruciais da holobiografia, ali da consciência a ser assistida. A verbetógrafa. Em trinomiologia, página 15, terceira linha. Poderia comentar o trinômio ouvir, esperar, falar? Penso ser fundamental na questão assistencial, saber ouvir. Isso realmente é fundamental, você tanto saber ouvir, você saber esperar o momento oportuno de você fazer a fala, porque muitas vezes também a pessoa está colocando determinadas questões que estão tão pouco fundamentadas e tão incoerentes que às vezes você também não precisa esperar ela terminar de falar tudo. Você pode às vezes pontuar naquele momento para você justamente mostrar aquela inadequação daquela fala da pessoa. Então veja, o saber ouvir e saber esperar, não necessariamente você tem que esperar a pessoa falar tudo para você fazer uma intervenção. Muitas vezes ela está falando, você pode interromper para mostrar uma incoerência. Agora, chama atenção também desse saber ouvir e esperar, porque muitas vezes acontece da pessoa fazer uma intervenção, pode acontecer, de modo precipitado. Ela acaba tendo algumas conclusões, fazendo alguns apriorismos e acaba colocando situações onde que foi inadequada a abordagem porque ela não soube escutar a outra pessoa. Ela não soube esperar o momento da pessoa. E, obviamente, o saber falar, ele é fundamental. Toda abordagem que você vai falar, você vai colocar, ela tem um conteúdo e a forma. Então, esse trinômio, do ponto de vista assistencial, eu vejo que ele é fundamental. E para cada consciência que você vai assistir, esse trinômio, ele entra de uma forma. Às vezes você escuta de uma maneira, com determinada consciência, você espera, mas com outra é totalmente diferente. Então, isso vai de caso a caso. Adriana, na página 14, parafatologia, a sexta linha de baixo para cima, depois segue os pensamentos laterais proporcionados pelas consciências amparadoras. Isso aí são os famosos insights, né? Muitas vezes você está ali fazendo determinada assistência, você está escutando a pessoa falar e de repente veio uma ideia que praticamente você não estava no veio daquela ideia, ela não participava dos seus pensamentos,
Você estava com um determinado pensamento, uma determinada direção, e vem lateralmente essa outra ideia. Então, isso tem muita relação com os insights de amparo de função, que é justamente assim, olha, veja aquele ponto ali, presta atenção nisso, fala tal coisa, observa tal direção a seguir, entende? Então, são alguns pensamentos, algumas percepções que você tem de insight de amparo de função. E na página 15, parafatologia, paradoxologia, o primeiro paradoxo aqui. O paradoxo da necessidade de olhar centrífugo na otimização pelo assistente da assistência centrífuga. Perfeito. Esse paradoxo é justamente a gente cada vez se tornar mais competente enquanto autoterapeuta para a gente poder fazer uma terapia eficaz. Então, essa questão da gente fazer esse olhar para nós mesmos é a gente podendo se melhorar, a gente podendo saber tomar o remédio que a gente tem que tomar de forma mais adequada, para a gente, de fato, poder fazer uma assistência melhor. Então, a gente vê que, muitas vezes, aquela assistência que você está fazendo, ela tem a ver com aquilo que você já superou. Então, a gente vê que o melhor assistente é aquele que o tempo inteiro está se assistindo. Então, você vê o outro melhor a partir do momento que você melhora as suas próprias patologias. Essa é a ideia desse paradoxo. Ok, obrigado. Adriana, aqui à sua direita. Por favor, você poderia ampliar o segundo binômio, na página 15? O binômio limite do assistido e limite do assistente. Limite do assistido e limite do assistente. Essa questão desse binômio, ela é fundamental quando a gente está falando da compreensão interassistencial. Primeiro, você vai fazer uma abordagem ao assistido a partir de até onde ele aguenta. Tem uma determinada linha da assistência que, se você ultrapassa, aquilo fica teratogênico. Entende? Aquele momento, se você passa aquilo ali, já não é uma assistência. Aquilo passa a ser uma ação ruim, uma ação danosa. Uma assistência que vai ter efeitos colaterais indesejáveis para o assistido. Superavitária. Não. No caso. Não omissão superavitária. Porque o limite caso do assistente... Não, do assistido que eu estou falando, né? Tá, sim, né? O limite do assistido. E nesse momento do limite do assistido, é justamente para você não fazer um estupro evolutivo. Sim. Então, daí promove a omissão superavitária. Sim, pode acontecer. Eu pensei que tivesse relação também com o item, aí na página 14 da fatologia, na quarta linha. O autodiscernimento de sair de cena na evitação de compartilhar a doença do assistido. Teria alguma relação? Olha, nesse caso, o que eu quero chamar mais atenção aí na fatologia são dos acompliciamentos. É claro, se você percebe que tem aquele limite do assistido, ele está se impondo aquele limite, ou seja, eu não quero mudar. Sim. Tá certo? Eu estou aqui, eu sou dessa forma, eu já percebi que eu sou assim, percebo que isso é inadequado, eu percebo que eu tenho danos com isso, mas eu não quero mudar. Então, a partir desse momento, se você continua naquele processo, você acaba se acompliciando com a patologia do outro. Entendi. Tá? Com relação lá ao binômio, então o limite do assistido foi isso que a gente comentou, de você tomar o cuidado para que você não faça uma assistência iatrogênica, que aquilo vai causar algum mal para o assistido. Então você tem que saber qual é o limite, até onde você vai. E o limite do assistente, às vezes tem determinada assistência que aquele assistente não dá conta. Sim. E ele tem um limite. Digamos que você é psicóloga e você vai atender 10 pacientes por dia. Você tem um limite. Se entrar o 11º, pode ser que aquele 11º já seja mais difícil para você. Entendi. É um limite que você tem. É o seu limite assistencial. Entendi. Adriana, Obrigada. aqui na página 13, pensenologia. Qual? 13? Pensenologia. O último item. A discriminação essencial da presença de isso pensante.
Ok. Interessante. Vamos só ver um pouquinho antes que tem a importância da autocognição do assistente quanto aos próprios pensenes, que tem relação com essa em seguida, ok? É justamente você conseguir discriminar o que é seu ou o que não é seu. Por exemplo, um assistente está em determinada assistência, fazendo determinada assistência, e de repente ele tem que começar a identificar determinados padrões de pensamentos que não são usual dele, mas que começam a vir à tona para ele. Então ele tem que refletir: esses padrões de pensamento são meus? Esses pensamentos são meus? É da Consim que está sendo assistida? É da Consciex que está sendo assistida? Então, o primeiro passo para o assistente é ele saber qual é o padrão pensênico dele. Então, por isso vem essa parte anterior, de você ter a cognição de qual é o padrão de pensamento. Você conseguir discriminar o seu padrão de pensamento. E, em seguida, com isso, você consegue discriminar se tem presença de pensamentos ali que não são seus. Se você conhece bem o seu padrão de pensamentos, fica mais fácil você discriminar quando vem pensamentos que não são seus. Ok? Na verdade que eu acho muito importante que você señale isso, porque é lapidário para a ciência convencional quando não reconhece isso. Para quem somos da saúde, não ter em conta isso é fundamental. Agora, por outro lado, por exemplo, o outro que você coloca, que eu acho que são coisas como para refletir por parte da ciência convencional, o entendimento das heteronecessidades a partir da dissecção da fixação patopensênica da consciência, por exemplo. Análise de contextos cruciais da holobiografia do assistido. A compreensão da raiz para a genética do temperamento da consciência assistida. Então, isso realmente agradeço, porque é importante poder reconhecer que a consciencioterapia e as diferenças que tem quanto à ciência convencional. Do que trata? Qual é a base? O que sostém o trabalho da consciencioterapia? Nessa questão daqui da discriminação essencial da presença de exopensenes, também é interessante quando a gente fala da questão dos lateropensenes, às vezes de insights de amparador. Às vezes aquela ideia que vem é justamente uma ideia de amparador. Então, para a gente fazer uma assistência mais eficaz, é bom nós estarmos atilados a todas essas questões. E, obviamente, quando a gente pensa na questão interassistencial, e até aqui dentro da tributologia, fica difícil a gente pensar numa assistência mais profunda, mais completa, mais complexa e, de fato, mais eficaz, se você esquece o processo da multidimensionalidade, se você esquece o processo da parapercepciologia. Por isso que aqui na tributologia eu chamo a atenção do predomínio das percepções extrasensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à parapercepciologia interassistencial. Isso é fundamental. Se você for avaliar o assistido apenas com um corte transversal e intrafísico, está danado. Você vai fazer aquela assistência ali na derme, né? Bem superficial. E aquilo, na verdade, é a ponta do iceberg. Tem muito mais atrás a ver com a holobiografia, a multidimensionalidade, companhias, temperamento. A verbetógrafa. Em Parafatologia, página 14, quarta linha. Favor ampliar a compreensão da raiz paragenética do temperamento da consciência assistida. Perfeito. Justamente a gente estava comentando agora da importância da gente fazer uma análise do temperamento da consciência assistida. A Cris estava comentando agora o processo da ciência convencional e que a gente tende a extrapolar e ampliar o processo da ciência convencional. Para a ciência convencional, o temperamento ele começa aqui, né, na vida intraútero, junto ali com a cultura, com a mesologia, com a família.
Para nós, pelo conceito da serialidade, a gente vê que o temperamento, né, aonde você forma essa raiz, ou esse tronco básico da índole de características da consim, ela é holobiográfica. Então, você sabendo entender, compreender qual é essa raiz paragenética, isso ajuda a você traçar o perfil daquela consciência e a melhor forma de assistência. Ainda em parafatologia, 8ª linha, favor ampliar o autoparapsiquismo do assistente, propiciando o desnudamento consciencial do assistido. Esse desnudamento, ele de fato, ele acontece quando você consegue entrar e entender mais a intraconsciencialidade do assistido. Ele estando vestido ou não estando vestido, a questão é como é que você pode entrar a partir do processo do parapsiquismo, a partir do processo das parapercepções, e avaliar consciencialmente aquela pessoa que está ali com você. Sabendo que ela é uma pessoa que está ali, que ela tem um holossoma, que ela tem uma bagagem de vidas anteriores, que ela tem modos de funcionar específicos, e a partir do momento que você consegue fazer essa paraconscienciometria, você nem precisa tocar na pessoa, você observa e você compreende a intraconsciencialidade dela. Professor, no DAC poderia expandir o item 12 do argumentário Técnica da Circularidade, batopensenologia evolutiva. O caso é o seguinte: a circularidade é quando você começa com pensamento e ele torna a voltar em círculo. Agora, o ideal é quando ele volta num ponto superior. É como se fosse o uróboro, mas dentro do processo evolutivo. Então, é espiral evolutiva que está subindo com o assunto. Agora, subindo quer dizer evoluindo, desenvolvendo, está progredindo para aprofundar mais o assunto. A batopenserilidade é justamente essa repetição, visando o processo de evolução. Então você, por exemplo, você fala de um assunto, você fala um segundo ponto do assunto, mais um outro na frente, e vai aumentando tudo para aquilo virar um círculo virtuoso de ideias que aumentam cada vez mais. Então a técnica da circularidade, ela procura ampliar e aprofundar o esclarecimento que está sendo dado. Agora, a verbetógrafo. Em Fatologia, página 14, primeira linha. Favor comentar o diagnóstico das emoções fixas. Ok. Acabou de fazer uma pergunta sobre a batopensenidade, né? Que a gente falou das ideias fixas. E uma das questões que às vezes deixa de se avaliar é justamente as emoções fixas. Tem muita gente que às vezes está viciado em determinadas emoções. Alguns vícios relacionados à emoção de raiva, a própria sensação de emocionalismo, a questão de viver a emoção, a questão às vezes relacionadas a culpas, a mágoas, a emoções ligadas a ressentimentos. Então tem uma série de questões que a gente precisa avaliar, porque muitas vezes a pessoa, além de ter aquele pensamento fixo em algo que ela se sentiu vitimizada, que ela se sentiu injustiçada, muitas vezes, obviamente, está relacionado a alguma emoção àquele pensamento, e ela às vezes já está viciada naquela sensação, naquela emoção fixa. Então, às vezes, ela tem dificuldade, às vezes não é nem de mudar o pensamento, é deixar de sentir daquela forma. Ainda em Fatologia, página 14, segunda linha. Favor comentar a atenção às seduções sexo-chacrais. Isso é muito importante. Tanto do assistente avaliar se há algum nível de carência, que ele possa fazer alguma sedução sexo-chacral a algum assistido, isso é muito sério. E a outra questão é justamente de você estar atilado e estar atento a qualquer tipo de manipulação da pessoa que você está fazendo assistência a partir do sexo chakra do assistido. Então, às vezes acontece em determinadas situações,
formas de funcionar do assistido que ele tenta manipular o assistente através da energia sexo-chakral. Então é importante o assistido estar muito atento a isso, essas formas de manipulação. Obviamente tem outras formas, mas essa é uma delas e é uma forma comum. E o assistente, por sua vez, ele tem que estar sustentado, sem carências sexuais, para conseguir perceber isso melhor e não entrar na onda dessa manipulação sexual. Em Parafatologia, página 14, sexta linha, de baixo para cima. Poderia ampliar o paraprontuário da consciência assistida? O prontuário intrafísico, um prontuário médico, um prontuário psicológico, a gente faz uma série de avaliações. Desde as queixas pessoais daquela pessoa que está sendo assistida, quais são os sintomas, quais são os sinais, faz um histórico da avaliação familiar, faz um histórico de uma avaliação de doenças pregressas. Esse é um prontuário comum intrafísico. Para a gente pensar num paraprontuário, a gente tem que avaliar todo o processo de holobiografia dessa consciência. Então, veja, esse sintoma que ela está sentindo agora, começou agora ou ele já é crônico? Crônico há quantas vidas? Esse ambiente que ela está, essa família que ela está, que tem alguns sinais e sintomas semelhantes ao dela, esse histórico familiar grupocármico, isso tem a ver com relação ao paraprontuário daquela consciência assistida. Ela não está naquela família ao acaso. Às vezes existem estigmas grupocármicos, então qual é o impacto daquele sinal, daquele sintoma que acabou sendo um estigma grupocármico na história pregressa de outras vidas dessa consciência? É interessante a gente ver muitas vezes a percepção em respostas de Consciex, às vezes em curso ICP2, o aluno vai para fazer uma pergunta e a Consciex ela tem um paraprontuário daquela consciência ser assistida ali. E é muito interessante que ele chega, mas às vezes fala assim, não, olha, mas no seu caso isso acontece por isso, isso, aquilo, no seu caso. Ou seja, isso é porque já existe uma avaliação maior, uma avaliação de um paraprontuário daquela consim, ou de uma consciex. Né? Em Trinomiologia, página 15, poderia explanar sobre o entendimento assistencial do trinômio, princípio consciencial vegetal, princípio consciencial animal, consciência humana? Penso que os dois primeiros princípios ainda são negligenciados no processo da assistência, mesmo frente aos benefícios que promovem as consciências humanas. Aqui é o processo da assistência aos animais, etc. Você sabe? Essa questão desse trinômio, eu chamei para chamar atenção mesmo, que muitas vezes a pessoa, vamos colocar aqui o exemplo do animal, fazer assistência ao animal e fazer assistência a uma consciência humana. É totalmente diferente. Você vai fazer um curativo num cachorro. Cachorro, se você pegar onde dói, ele vai abrir os dentes e vai te morder. A consciência humana, não. Ela vai até falar, olha, está doendo muito, para por aí. O cachorro, não. A forma que ele tem para dizer está doendo muito, ele vai te dar uma mordida. Ou seja, não toca aí. Então, veja, a compreensão que você tem que ter numa abordagem a um animal, um cachorro, um gato, um passarinho, totalmente diferente de uma questão de humano. Por outro lado, a questão do princípio consciencial vegetal é uma outra forma de vida totalmente diferente, que requer determinados cuidados que são totalmente diferentes do animal e da consciência humana. Então, você querer tratar um vegetal igual um animal e igual uma pessoa, não vai dar certo de forma alguma. Então, essa é a importância da gente avaliar qual é a estrutura do objeto a ser assistido, que você possa compreendê-lo para você fazer a melhor estratégia assistencial. Adriana, aqui na página 16, faz favor, mitologia, os mitos envolvendo a assistência. Nesses mitos que você deve ter pesquisado, qual assim que você notou que é o mais patológico? No sentido de atrapalhar isso aí? Olha, que eu acho que é clássico, que acontece muito, e eu acho que atrapalha demais, é você endeusar o assistente. O assistente, ele está ali,
É porque naquele quesito que ele está te ajudando, ele está melhor do que você. Então, naquele quesito, ele consegue te ajudar. Pode ser que em outros não, mas naquele ali, ele consegue. É aquele princípio. O menos doente ajuda ao mais doente. Então, naquele quesito é ok. Mas, muitas vezes, entra num processo de mitificação da figura do assistente, que se ele faz algum erro, e ele vai fazer algum erro, não necessariamente, não na assistência que eu estou dizendo, mas na vida dele. Ele vai errar em alguma coisa. Então, aquele assistente ali, ele já deixa de ser endeusado e ele vira um nada. É um 880. Entende? E isso aí dificulta demais o processo da própria confiança entre o assistido e o assistente. Então, isso eu acho que acontece demais. Adriana, na página 15, paradoxologia, tem o paradoxo de o acolhimento interassistencial não significar, né, acompliciamento e concordância às patologias e equívocos do assistido. Como que o pais, os professores podem lidar melhor com essa situação de não ser exatamente aquilo que o assistido espera, né? Mas o acolhimento, né, no caso aqui, é a TARES antipática, né? Agora, como você procederia melhor nessa situação, desse paradoxo? Veja, a questão aqui do paradoxo é da gente pensar no seguinte: quando você vai fazer uma assistência, a primeira coisa que você tem que fazer é um acolhimento. Senão você não sabe nem qual é a demanda do assistido. Você concorda? Você tem que acolher quais são as queixas, quais são as dúvidas, o que ele está reivindicando, qual é a informação que ele deseja. Primeira coisa, não tem como você fazer uma orientação para uma assistência, um encaminhamento para alguém, se você não inicialmente você não vai acolher. Acolher significa também escutar, saber o que a pessoa está precisando, tá certo? Isso não quer dizer que acolher, saber escutar, você está dando aval para as patologias dela. Você está dando ok, olha, é isso mesmo, as suas queixas estão corretíssimas. Você deve se queixar mesmo, você deve se reivindicar mesmo, você deve querer a vingança mesmo. Então, você escutar não quer dizer que você está dando ok, que você está dando força para aquilo. O acolhimento, ele faz parte da etapa inicial da assistência. Depois desse acolhimento, você vai colocar as informações que você acha que são pertinentes. Certo? E aí entra o processo na docência, entra a questão dos pais. Muitas vezes, nas questões dos pais, eu vejo que existe uma dificuldade de diálogo, porque os pais, às vezes, nem acolhem uma necessidade de fala dos filhos. Às vezes não tem paciência, às vezes não tem tempo, às vezes chega cansado. Às vezes não tem jeito. A pessoa às vezes não tem jeito para saber escutar o outro. Então eu vejo que essa questão do acolhimento, ela é primordial. Um bom acolhimento ajuda muito, mas não quer dizer que você está dando força para a patologia do outro. Você acolhe e você pondera e coloca o que você acha que é necessário colocar naquele momento, que seja pertinente. Ok? Adriana, aqui em cima, na primeira folha, na fatologia, na segunda linha, a apreensão das possibilidades reais da Consim, evitando futuras frustrações. Você pode desenvolver? O que você quer falar para a gente? Claro. Essa questão, a gente tinha comentado até um pouquinho antes. Eu sou retardatária. Não tem problema, vamos lá. Que é justamente o seguinte: como é que você vai fazer uma assistência e, de repente, aquela assistência não sai como você esperava? Você acaba frustrado com relação àquela assistência. Muitas vezes, isso acontece porque você não avaliou bem o assistido. Você não avaliou bem quais são as reais capacidades daquele assistido. De entender o assistido. Ou de refratariedade. Também, né? Também, porque veja bem,
Se você compreende bem aquela pessoa, aquela consciência que vai estar recebendo assistência, você já sabe mais ou menos, ou você tem uma ideia, se a pessoa é mais reativa ou ela é mais passiva. Se ela é mais reativa, você já começa a observar quais são aqueles gatilhos que vão levar a pessoa a ter aquelas reações. Quando você tem esse conhecimento real dessa pessoa, você já sabe, você conhece ela, você sabe como é que ela funciona. Se você tocar ali, vai dar problema. Às vezes, você tem que esperar um pouco mais de tempo para tocar em determinados assuntos. Então, veja, quando você de fato conhece as reais necessidades do assistido, as reais capacidades do assistido, você não vai exigir uma postura, às vezes, que ele não tem para te dar. Você não vai exigir dele determinadas consequências com aquela assistência, porque ele não tem, ele não pode te fornecer aquilo. É aquela mesma questão, vai colocar um maratonista para correr. Colocou um maratonista com uma perna só. Como é que vai ser? Vai correr igual a quem tem duas pernas? Não. Então, não vai pensar que ele vai conseguir correr com as duas pernas, que você vai se frustrar adiante. Isso é muito comum, às vezes, quando a gente atende determinados pais que estão um pouco mais ansiosos com relação à produtividade dos filhos. E determinados filhos que têm dificuldades cognitivas, às vezes. E a primeira coisa que você fala para o pai, não espere que seu filho vai ter esse desenvolvimento que você quer, porque ele não consegue. É uma crueldade que você está fazendo com o seu filho. Você está exigindo uma coisa que ele não consegue fornecer. Isso é muito comum. Então, os pais ficam frustrados, tendo uma expectativa de alguma coisa que não vai acontecer. Clareou, Tânia? Clareou. Tem mais um outro item aí na quarta. É no meio da quarta linha, assistência padrão ouro. Então, é tudo isso que você foi colocando, foi explicando. Isso é que é assistência padrão ouro. É adequada, é pesquisada antes, para não ter a frustração, é isso? Veja, é mais do que a frustração. A frustração, ela acaba sendo uma consequência, né? É para você não ter, é para você fazer o melhor direcionamento assistencial, desde saber como aquela pessoa funciona, analisar aquela pessoa, fazer uma boa avaliação do micro-universo daquela pessoa, ver qual é a melhor técnica que você tem de abordagem àquela pessoa, como é que você vai expor para ela da melhor forma, qual é o melhor conteúdo que você pode colocar naquele momento, e qual é a melhor técnica que você também pode fornecer para ela se melhorar. Então, quando você consegue ser eficaz nas várias etapas da assistência, porque a assistência ela tem um início, ela tem um fim, ela tem um follow-up. Então, veja, se você consegue ser eficaz nessas etapas, isso é o que eu coloquei ali de assistência padrão ouro. É o melhor que você poder conseguir fazer. Então, ok, muito obrigada. Adriana, aqui no B. Uma vez eu tive uma experiência com constelação familiar, não sei se você já ouviu falar, né? Constelação familiar. Utiliza-se um campo para fazer um trabalho de representação da família, e a partir daí há todo um jogo de movimentos, de fenômenos que acontecem com esses representantes desses personagens familiares. Seria uma terapia sistêmica? É uma terapia sistêmica. Sim. Okay. E nessa oportunidade, o professor Moacir estava em Fortaleza e eu o levei lá para a Unifol, Universidade de Fortaleza, porque esse grupo pertencia à Universidade de Fortaleza como uma atividade de extensão. A professora da disciplina de família estudou constelação familiar e utilizava como pesquisa. E eu levei, e aí acontece de algumas vezes, as pessoas que representam os personagens familiares saírem da terapia
péssimos, com fenômenos mesmo, né? Palpitações, dor de cabeça, esse tipo de coisa. E a pergunta foi, como saber se realmente está havendo assistência? Aí o professor Moacir falou, quando a pessoa sai bem. Se a pessoa sai bem, está havendo assistência. Se não se sai bem, não está havendo assistência. Aí eu te pergunto assim, isso funciona também para todo tipo de assistência? Vamos supor, no processo da consciencioterapia, tal. Pode acontecer do paciente sair mal de lá? Muito mal? O que é muito mal? Muito mal, com problemas somáticos, dificuldade de dormir, às vezes até um monoideísmo, um pensamento fixo de uma determinada coisa. Veja, uma das questões que eu vejo aqui o Moacir colocou, né, da pessoa sempre sair bem. Muitas vezes, naquele momento, quando acontece um impacto de uma realidade que às vezes vai destruir determinados conceitos inadequados da pessoa, isso causa um impacto. Naquele momento, ela fica impactada. Mas, obviamente, aquilo ali é para um bem maior. Tá certo? Uma economia de males. Naquele momento, isso vai mexer um pouco, né, com o que baliza a pessoa, mas aquilo ali é para ela, depois ela poder, de fato, metabolizar, refletir e melhorar. Na consciencioterapia, ela trabalha com atares. E uma das questões de técnicas que nós trabalhamos é a impactoterapia, é a cosmoética destrutiva. A intenção não é que uma pessoa, um evoluciente, ele saia da consciencioterapia mal e que o consciencioterapeuta ele queira que o evoluciente saia mal. Não. Mas, às vezes, aquele esclarecimento que é feito, e às vezes de um conteúdo inadequado, uma incoerência, uma patologia da pessoa, isso mexe com o evoluciente. Às vezes são algumas coisas que ele não quer abrir mão. Isso mexe. Isso incomoda. Mas isso incomoda pelo próprio mecanismo patológico dele. E que às vezes ele vai abrir mão. Ou não, se ele não quiser. Agora, isso pode causar um mal-estar. Às vezes, a própria pessoa, quando ela começa a perceber trafares, mecanismos de funcionamento patológicos que antes ela não percebia, isso causa um mal-estar a ela. Puxa, eu sou assim? Puxa, eu achava que eu era tão cosmoético. E às vezes ela entra em contato com aquela verdade ali, ela experimenta, ela vivencia, ela vê que não é bem assim. Compreende? Obrigado. Agora, só uma questão. Muitas vezes, por exemplo, a consciencioterapia intensiva, que geralmente começa numa segunda-feira e vai até a sexta-feira. Geralmente é assim. Mas são 5 dias consecutivos, né? De até 1 hora por dia de atendimento. É interessante que a gente vê que quando o evoluciente ele entra no fluxo da consciencioterapia dele, tudo fica sincrônico. Ele vem à tertúlia, é tratado um tema ou é falado um tema que tem tudo a ver com a consciencioterapia dele. Ele encontra com alguém, fala alguma coisa, não da consciencioterapia dele, mas fala sobre determinado assunto que ele consegue ficar atilado e perceber. Começa a vir um trabalho dos amparadores extrafísicos ligado ao processo consciencioterápico e ligado a ele, que dá uma série de insights, série de rememorações de contextos da vida dele que tem a ver com o que está sendo tratado na consciencioterapia. Então, muitas vezes, durante esses 5 dias, a pessoa ela tem projeções e isso acontece com muita facilidade, é muito frequente, ela tem projeções e ela tem uma ajuda de paraterapeutas, que a gente chama também de progessioterapia. Acontece também. A progessioterapia ela não acontece só no set consciencioterápico, ela acontece também no dia a dia da pessoa, ou às vezes quando ela está nesse intensivo de 5 dias. Então, às vezes essa questão da pessoa ficar pensando naquela situação que você colocou de ficar com a ideia fixa, muitas vezes aquilo vai ser uma ajuda no processo de reflexão dela. Entende? A Kátia queria comentar aqui.
Não, queria dar o meu depoimento, assim, que eu já recebi impactoterapia de perder o caminho de casa, sabe? Assim, de ficar estraçalhada. Mas o negócio é você ver o que acontece depois disso. Então, os efeitos, né? Então, é igual aquele remédio que na hora que você coloca na ferida, o negócio arde, né? Você sobe pelas paredes, mas depois cicatriza mais rápido. Então, às vezes, até quando tira o assediador da pessoa, a pessoa sente mal-estar, ela não fica bem. Ela fica mais fraca, ela fica mais frágil, às vezes adoece. E aí você fala, ué, mas o que está acontecendo? Então, muita calma nessa hora aí, porque às vezes para curar tem que bagunçar um pouco. A mesma coisa, você vai fazer antibagulhismo na sua casa, dificilmente você vai pensar isso, aquilo e deixar tudo arrumado. Você vai fazer uma bagunça e depois tudo vai ficar melhor. Às vezes até próprias sensações de desbloqueios energéticos causam dor. Às vezes a pessoa tem um bloqueio, vai fazer um curso de campo, tem uma disenteria, vomita, tem dor de cabeça. Isso é porque o curso é ruim, o curso está assediado? Não. A questão é o processo de desbloqueio energético dela, que muitas vezes incomoda. Está desligado, né? Seria bom você repetir isso para o pessoal de casa ouvir. Perdão. No detalhismo, página 15, fobiologia. A assediofobia levando aos desvios proexiológicos, e se haver betógrafa, se for possível, fazer uma amarração, né, com a síndrome de burnout. A questão da assediofobia chama atenção aqui, porque às vezes, quando você vai fazer uma assistência, você vai fazer assistência diretamente para o assediador. E você vê ainda que é muito comum as pessoas têm um receio de lidar com o assediador. Então, ela faz o estado vibracional para ver o assediador longe. Faz a exteriorização, vai embora daqui, sai correndo. Que é justamente, ela esquece que o assediador é uma consciência patológica, que precisa de assistência também. Então, eu vejo que às vezes esse processo do assédio, ou o medo do assediador, o medo da consciência assediadora, às vezes faz com que a pessoa não assuma a responsabilidade dentro da proex dela. Ela não assume, às vezes, uma responsabilidade assistencial maior, que ela já poderia estar fazendo e ela não faz. Eu lembro que eu fiz o meu primeiro ECP2, eu lembro que eu fiz uma pergunta para o EPICOM. Na época, eu sou médica, eu sou psiquiatra, e na época eu coordenava um hospital-dia lá no Rio de Janeiro. O hospital-dia é um local que o pessoal vai, pacientes que tenham mais necessidades, que passam um dia e voltam e dormem em casa. E então, eu estava fazendo uma pergunta, aproveitei, e a minha pergunta foi como é que eu poderia ser mais assistencial, ajudar mais o processo lá do hospital-dia e os pacientes. E aí ele deu uma série de orientações para eu chegar antes, exteriorizar a energia, ser a última a sair, exteriorizando a energia. E virou para mim e falou assim, agora, nunca deixe de jogar a energia da sua cabeça na cabeça dos seus pacientes. Aí aquilo me deu um impacto, que eu falei assim, mas e como é que vai ser? Eu vou ficar assediada, né? Eu posso fazer um acoplamento tão intenso e puxar todas as consciências comigo. Aí nisso, eu fiquei pensando e levei a questão para o EPICOM na hora do debate, né? E ele me deu uma resposta super simples. O máximo que vai acontecer é você ficar assediada. Pronto. Mas essa escagem lúcida é o fundamental, né? O básico, senão até netos passar longe, desde pensando mais adiante, né? Então, veja, essa questão da gente ter o cuidado, né? O trato com o próprio assediador e esse receio e às vezes o medo que eu vejo que acontece das pessoas terem ao assediador. O assediador é consciência enferma. Sim, e o que eu observo bastante, que a questão muitas vezes não é somente o medo. Muitas vezes aquela pessoa mais jejuna, mais inexperiente, relacionada às sensações. Ela não domina, ela briga com as suas energias.
E muitas vezes ela está ali com um processo energético, ali um processo até de psicossoma mesmo, do próprio assediador, e todo esse desconforto, que nem o colega falou ali, a pessoa com cardiochakra descompensado, com N sensações, muitas vezes ela não consegue fazer uma desassim. Essa desassim acaba andando meio que de mãos dadas com o medo, né? Aí a pessoa pode meio que pode se atrapalhar e entrar num processo de assédio mesmo, se ela não estiver bem lúcida. Agora veja, você fazer assistência, às vezes não quer dizer que você vai estar se sentindo super bem, ou seja, aquela sensação de bem-estar o tempo inteiro. Sim. Muitas vezes você faz uma assimilação com a pessoa, você sente, muitas vezes, a dor que ela está sentindo. Uma boa assimilação, você consegue compreender as sensações, os sentimentos, as emoções daquela outra pessoa. Chegando, às vezes, muitas vezes, você até poder ter uma retrocognição que seja a causa daquele problema daquela pessoa. Então, a assistência, às vezes você ter mal-estares, faz parte. Mas ela não tem que ser sofrida, entende? Essa é uma questão. A gente até já falou aqui anteriormente, até às vezes o médico vai fazer um curativo, vai abrir um abscesso, tem o odor é ruim de um abscesso. Pus, cheira mal, faz parte. Então, querer entrar na assistência, entrar bonitinho e sair bonitinho, não dá. Às vezes sai um pouco descabelado, a roupa um pouco suja, mas nada como um banho não resolve, certo? Muito obrigada. Adriana, na patologia, na patologia, na página 13, é a acurácia de aguardar pela melhor oportunidade. É a questão da assistência, da oportunidade de assistir a pessoa no horário, na hora certa. Então, aqui a gente entra um pouquinho antes, que já começa. Olha, os esclarecimentos no momento devido. A acurácia de aguardar para a melhor oportunidade. O tempo assistencial. A preparação da consim através do fornecimento crescente de informações. Então, veja, às vezes você percebe determinado padrão de uma pessoa. Você está ali, você tem as possibilidades de fazer uma assistência àquela pessoa. E você percebe determinado padrão. Mas aquele é um momento adequado para você colocar o que você está percebendo? Às vezes não é. Não, né? Já aconteceu algumas vezes de estar em atendimento e vir nitidamente, o problema da pessoa está ligado a tal coisa. E aí eu faço uma pergunta para tentar comprovar essa ideia que veio. E batata, tem relação com aquilo. E aí vem, é para falar? Não, não é para falar. É para você saber, para você ter a informação, para você poder trabalhar, para você levar a pessoa em determinado ponto que você possa até futuramente falar aquilo. Mas naquele momento não. Às vezes aquela informação ela é importante para você poder ajudá-lo. Mas não é a hora para você falar. Não é a hora, Muitas vezes você tem que começar a preparar a pessoa para chegar naquilo ali. Que é o que a gente colocou um pouquinho ali embaixo. A preparação da consim através do fornecimento crescente de informações. Você vai tendo mais informações da pessoa. Você vai começar a colocar determinadas informações para ela estar preparada no momento que você vai colocar o ponto mais sério para ela. Eu tive uma oportunidade que uma pessoa chegou para conversar com uma outra. E eu era um terceiro que estava só assistindo, né? E quando eu olhei aquela pessoa que entrou, eu vi assim a vestimenta dela arremetia a um passado, assim, sabe? Distante dela mesma, né? Então eu tive uma mini retrocognição, né? Deu vontade imensa de falar com ela, né? Sobre aquilo ali. Mas não entrou naquela hora. 3 meses depois, ela passou por mim de volta. Eu falei, eu preciso falar com você. Só falei isso, né? No outro dia, ela me ligou para mim, falando, você queria falar o quê sobre o quê? Eu falei, sobre extrafísico. Então tá, então vamos conversar, né? E daí ocorreu toda uma assistência 3 meses depois, quando eu tinha visto aquela sequência dela, né? E realmente confirmou. É mais ou menos isso que você está falando, assim, também é esse contexto? Exatamente. Talvez
se você colocasse naquele primeiro momento para ela, Sim. não tivesse nada contextualizando aquela assistência, aquela informação que você ia colocar. Às vezes ela não estava preparada, às vezes não era a hora, às vezes ela estava incomodada com alguma questão de parapsiquismo. E não era a hora mesmo. E não era a hora. Que não era a hora. E você vê que quando é o momento oportuno, e aí vale a pena a gente estar mais atento aos nossos sinais parapsíquicos, né? Nossa sinalética, aos insights de amparador, né? Para a gente de fato ver, é agora o momento? Às vezes tem uma questão da pessoa estar com a companhia certa. Sim, sim. Porque às vezes ela está sozinha e aquela informação que você passa não é o ideal. O ideal é que às vezes a informação pode causar tanto impacto para ela que ela esteja com uma pessoa do lado. Tá. Que ela esteja com uma pessoa do lado que possa apoiá-la. Não é dificuldade. Tá bom. Tem uma outra pergunta aqui para você também. Na parafatologia, na 6ª linha, o acesso à holomemória, propiciando o resgate mnemônico de vivências pretéritas, facilitadores do planejamento da melhor estratégia assistencial. Acho que é mesmo. Isso aqui é interessante, que você tem um reencontro com uma pessoa. Ela está ali num papel e você tem uma função de assisti-la. Mas, na verdade, isso é um reencontro. Tá. E você percebe que isso é um reencontro e você acaba tendo acesso a informações de vivências suas passadas em outra vida com aquela pessoa. E aí você consegue perceber já desde o passado como é que ela funciona. Como é que é o temperamento dela, qual é o perfil dela, como é que ela reage. Se você tem uma vivência anterior de uma outra vida com aquela consciência que você já percebe como é que ela funciona, fica mais fácil você traçar estratégias para poder assisti-la agora. É a mesma coisa se a gente pensar nessa vida, né? Alguém que você tenha contato quando você tivesse 20 anos de idade, você viveu 5 anos convivendo com aquela pessoa. Você sabe como é que ela funciona, você percebe o gosto dela, você sabe as reações, você consegue avaliar se ela é muito reativa, não é muito reativa, qual é o gosto, em que ela é bom, em onde que ela falha. Então você já tem uma ideia dessa pessoa. Então você agora encontrou com ela mês passado. E você tem uma chance, você está ali numa função que você tem a chance de fazer uma assistência a ela. Se você já sabe como é que ela funciona, é mais fácil. Acontece nesse caso assim também de você passar perto dessa pessoa na sua vida, por exemplo, você tem 50 anos, né? E depois que você conhece a pessoa, você descobre que você teve várias oportunidades de conhecer ela, né? Passaram perto, ficaram pertinho um do outro assim várias vezes, lá pelos 18 anos, 20 e poucos anos, 30 anos, e nunca aconteceu. Aí lá para frente vai acontecer. Esse reencontro que já estava previsto, né? Cabe mais ou menos aqui também? Ou só assim a questão de vidas passadas? Está previsto nessa vida? É isso? Olha, às vezes estão te dando uma nova oportunidade de assistir aquela pessoa, né? Então já era para você ter assistido lá atrás, você foi omisso, fugiu, não assistiu, vem de novo. Vamos lá, mais uma vez. Olha, ainda não foi dessa vez, então vamos de novo. Por outro lado, também eu vejo que tem formas circulares de você fazer assistência. Você encontra com a pessoa, você faz um nível de assistência. Anos depois você encontra, você pode aprofundar aquela abordagem. Anos depois, outro tipo de assistência. Entendi. Então é interessante, e aí eu vejo que é uma questão da gente estar de lado, e até tem um verbete que está aqui na remissiologia, que é o hiperacuidade interassistencial. Você está avaliando a todo momento como é que você pode melhorar esse holopensene através da assistência. Entende? Isso é muito sério. É a todo momento. Tem a TENEPS 24 horas, assistência 24 horas, a todo momento. Todo momento você tem a oportunidade assistencial. Isso exige o tempo inteiro da pessoa sair dela mesma. Você tem que vestir a camisa de assistente, né? E tá vendo a oportunidade o tempo todo, né? Onde que você não ter preguiça, né? Chegar e bancar energia, e, ajudar mesmo. Né?
A questão é, vou esperar o tal curso da Conscienciologia para fazer assistência. Eu vou esperar tal palestra para fazer uma assistência. Vou esperar apresentar tal verbete para fazer assistência. E às vezes a pessoa convive com você ali, lado a lado, e você não assiste. Não assiste, né? Tá com a oportunidade do lado ali. Né? Do lado. O assistido mora ao lado, isso é um filme. Adriana, obrigado. Aqui na página 15, Interaciologia, na 4ª linha, a interação e entendimento da heteroconsciencialidade, evitação da interprisão grupocármica. Você podia ampliar a ideia? A questão da gente observar quanto muitas vezes a gente se incomoda com determinado traço do outro. Então, não sei se já vivenciou, já reparou, algumas situações em que determinadas formas da pessoa agir ou formas de falar, aquilo causar uma determinada reatividade na pessoa, na outra pessoa que convive ali. Então, às vezes, essa reatividade, ela começa a pensar mal, ou ela responde de uma forma inadequada, uma forma atravessada, uma forma não diplomática, e isso começa a causar uma interprisão. Eu vejo que uma das questões que mais ajudam a pessoa a não ser reativa ao comportamento inadequado, patológico do outro, é ela passando a compreender o outro. E muitas vezes nisso entra o processo da afetividade. Às vezes você está ali com uma pessoa que você nem tem afetividade por ela. Mas quando você começa a compreender, a perceber o outro, a querer saber como é que o outro pensa, como é que ele age, isso já leva você a começar um caminho para a afetividade do outro. Então isso, obviamente, quando você parte do princípio de você estar disposta a compreender o outro, a entender melhor o outro, isso faz com que você evite interprisão. Em vez de você começar a pensar mal, ou reagir contra o outro, ou pensar mal pensamicamente, faz todas aquelas reações, a energia, a emoção contra o outro, você começa a compreender. Isso evita mágoas, ressentimentos, sabe? Porque a pessoa, ela passa a compreender como é que o outro funciona. Olha, a pessoa é assim. Adriana, aqui na letra A, na primeira página, né, 13, na pensenologia, de cima para baixo, na 4ª linha, e depois tem na 5ª o oposto. A depressão dos ginopensenes pela consciência portadora de androssoma. E o vice-versa. Embaixo, a depressão dos andropensenes pela consciência portadora de ginossoma. Eu não entendi bem, eu acho que eu estou bem embotada. Não, vamos lá. Porque a depressão é do pensene feminino? A depreensão é a compreensão. Depreensão. Eu li depressão. Você entendeu em depressão, né? Não, compreensão dos pensenes femininos. Ou seja, o homem entender a mulher como ela se... Como é o pensene... Imagina, a questão é o seguinte, você, Solange, nesse corpo feminino, conseguindo compreender como é pensenicamente um homem. Como funciona os pensenes masculinos. E nosso amigo ao seu lado, o Fernando, num corpo masculino, compreendendo como é que são os pensamentos femininos, pensamentos, sentimentos e energias femininas. Certo. Então, na sua prática, como terapeuta e psiquiatra, o que você pode nos dar de dicas práticas que a gente pode agilizar essa importância de haver essa compreensão? Primeira coisa. Você pode nos passar? Primeira coisa, o outro não pensa igual a você. Essa é a primeira coisa. Ele não é como você é. Então, por que é interessante isso? Porque o corpo físico, ele traz aí uma série de questões fisiológicas e hormonais que podem dificultar isso. Então, veja, às vezes para o homem entender as alterações hormonais do ciclo menstrual feminino, ele não passa por isso. Mas essas alterações, se a mulher ela tem uma dificuldade de dominar às vezes a ideia, ela entra no instinto, os hormônios dominam ela.
Então, veja, um homem que não passa por essas alterações, ele tem que fazer um exercício de compreender como é que a mulher fica nessa fase. E esses exercícios é através de leitura, através de terapia, tem alguma coisa que... A leitura. Vivência. A leitura. Vivência todos nós já tivemos, né? Tá. Já tivemos um corpo masculino e um corpo feminino. O negócio é a gente lembrar dessas questões. Mas veja, a leitura, isso é super importante. Existe uma série de livros que mostram como o homem funciona e como a mulher funciona. Então, vale a pena o homem fazer essa leitura e a mulher também. Tá. Outro ponto, saber respeitar o outro. Isso é fundamental. Então, veja, mesmo com os erros, mesmo com as patologias, você saber respeitar. Então, esse é um ponto para a gente poder estar avaliando. E sabendo que o outro não é igual a gente, é diferente. A mulher com a mulher é diferente. Imagina em sexos opostos, em gêneros opostos. Então aí entra as concessões. Total. Né? Aí você está falando mais na convivência do dia a dia, né? Na forma geral. De parceiros, de duplas, de amigos, de equipes de trabalho. Toda hora você tem que fazer uma concessão. Porque veja, quando você vai fazer assistência, você num sexo feminino fazendo assistência a um assistido, ou seja, uma consciência no sexo masculino, você não pode fazer uma assistência com o nível de conhecimento seu fisiológico. Você tem que saber como é diferente a forma de pensar da mulher do homem. Você tem que saber como é que o homem funciona quando você vai fazer uma assistência ao homem. A série de questões culturais envolvidas, relacionadas ao homem, a questão da pressão social, que às vezes envolve um homem, a forma que o homem lida com o dinheiro é diferente da forma que a mulher lida com o dinheiro, parte sexual, a sexualidade do homem é diferente da sexualidade da mulher. E isso entra todo o processo também energético. O processo de cardiochakra da mulher, funcionamento de laringochakra da mulher. Então, tem uma série de condições envolvendo isso. Tá bom, obrigada, hein? Alô, Adriana, aqui no B. Oi? Em fatologia, na terceira linha, você coloca as comparações necessárias, né? A comparação é algo complicado para você fazer num feedback ou algo assim, né? Tem que ser usado com muito critério, né? Eu queria só que você comentasse sobre isso, ou se é isso ou não. O que você tinha pensado a respeito? Não, que em geral, quando você vai dar um feedback, você compara, a pessoa, puxa, fulano faz isso, você não sabe fazer. Aí gera talvez um antagonismo da pessoa com o outro, ou uma autodepreciação, algo nesse sentido, né? Então eu sempre evito fazer a comparação. Aí você colocou as comparações necessárias, eu queria que você aprofundasse. Veja, quando a gente olha uma escala evolutiva, é uma comparação necessária. Não tem como. A gente, do ponto de vista geneticista, ou um pré-serenão vulgar, enfim, você vai ter um comparativo com o desperto. O próprio conscienciograma, qual é a nota 100? É do serenão. Então, as comparações entre uma consciência ou outra acabam acontecendo. A questão é, quando você vai utilizar a comparação de uma consciência para outra, você tem que avaliar, é produtivo naquela assistência? Por exemplo, comparar o Eduardo com a Priscila. Por quê? É preciso? A gente já começa que as comparações existem. Priscila, ginossoma, Eduardo, androssoma. Isso é uma comparação. Então, elas são necessárias. E uma das questões é você sempre avaliar qual é a intenção do seu feedback. Qual é a intenção do que você vai colocar ali na assistência. Porque, às vezes, você deixa de ser assistente. Outro ponto que eu acho que é importante na questão das comparações é, às vezes a pessoa ela faz reciclagens e ela não observa o que ela fez. Ela tem determinado comportamento, ela recicla aquele comportamento, mas ela se estigmatiza com relação a um comportamento que está muito melhor. E ela não consegue ver isso. Você faz comparação. Você pega, olha, você lembra há 2 anos como é que você agia dessa forma? Compara como é hoje. É uma comparação produtiva. Tem que ver, eu vejo, Eduardo, que na questão da assistência a gente sempre pensar
É para ajudar? De fato, é a melhor forma de ajudar? Qual que é a nossa intenção com aquilo? A gente ter crítica com o que a gente vai falar. Por isso que, no final do verbete, eu coloco aqueles 3 processos que eu vejo que são fundamentais para quem faz assistência. Qual é o nível de autocriticidade dela, para ela poder fazer uma boa crítica. Qual é o nível de desassedialidade dela, para ela poder ter um bom discernimento na assistência. E qual é o nível de autocosmeticidade dela, para ver o nível de intenção da qualificação assistencial dela. Eu vejo isso que é muito importante no processo assistencial. Deixa eu aproveitar que você falou nesse assunto. Quando você tem uma situação de uma pessoa que tem uma dificuldade em receber um feedback, ou até numa prática de acariação, a pessoa tem dificuldade em entender aquilo, ou ver o que o grupo quer passar, ou qual que é a tua percepção, qual que é a tua dica, o que dá para fazer para a gente conseguir ajudar a pessoa de uma forma mais lúcida ou até de uma forma mais positiva, né? Que é difícil, ela é uma excelente assistente, mas ela tem dificuldade em ser assistida. Tem alguma dica, alguma coisa que você poderia comentar em relação a isso, a essa situação? Isso acontece bastante. Eu vejo que até em alguns momentos que a pessoa ela se coloca numa posição que seria para ela ser assistida, ela ainda tem dificuldade de receber assistência. Ela ainda tem dificuldade de receber feedbacks. Feedbacks, não necessariamente as pessoas recebem com tranquilidade. Até questão de revisão de artigo, revisão de verbete. Teve uma época que eu fazia muita revisão de artigos. E era uma dificuldade tremenda, às vezes, para você conseguir dar um feedback e a pessoa estar tranquila para escutar aquilo que você tem para dizer. E veja, ali é para ajudar a pessoa. Você dá um feedback é para ajudar a pessoa. Né? Então, a primeira questão que eu vejo, né, o feedback. Veja a sua intenção. Veja se está qualificado. Esse feedback é para ajudar o outro ou ele é para você vomitar o que você quer colocar? Entende? Aí entra o processo da autocriticidade. Aquele traço da pessoa te incomoda e você quer vomitar aquele traço que ela tem, ou de fato você vai colocar de uma forma diplomática, às vezes com mais energia ou com menos energia, aquele traço que você está vendo para poder ajudar aquela pessoa, porque aquele traço está prejudicando o trabalho. A questão de em que momento fazer isso, com quantas pessoas fazer isso, tem que avaliar com calma. Porque muitas vezes a pessoa pode responder melhor com 2 pessoas conversando com ela, do que às vezes um grupo. Ou às vezes ela não consegue perceber e aí então é importante um grupo com que várias pessoas possam colocar exemplos que aconteceram, que possam ajudar ela a perceber esse traço dela. Agora, o feedback ele tem uma série de condições para a gente pensar na técnica a ser feito, né? A forma que você vai colocar. Muitas vezes, você vai ajudar a pessoa, às vezes com um abraço. Às vezes não, você tem que bater na mesa, ser veemente, para que ela consiga te escutar. Então, tem que ver. Agora, vale a pena você fazer uma observação de como é que essa pessoa reage, qual que é o ponto que você pode fazer a abordagem furando a bolha. Às vezes você vai comendo pelas beiradas até que você consiga furar a bolha. Às vezes não. É uma palavra, é um jeito, é uma expressão. Não sei se você reparou, eu coloquei aqui no verbete alguns pontos que eu acho importantes sobre expressões idiomáticas, expressões populares. Às vezes você acessa uma consciência através de uma expressão. Aquilo faz total sentido para ela do que você está falando. Aí você fura a bolha. Aí ela sai da defesa e você consegue colocar as coisas. Você acha que o palavrão pode ser uma técnica para você acessar alguma coisa assim para causar um impacto ou não? Você acha que isso assediaria? Palavrão não. Palavrão, eu acho que você pode falar palavras com impacto, com veemência. É diferente de você estar assediado. Palavrão, eu acho que em nenhum momento ele é válido. Tá?
Adriano. Professor, na semana passada estive aí no CAEC tomando um banho de loja. Numa determinada tertúlia, o senhor disse que eu estava perdido, que agora finalmente encontrei o caminho de casa, referindo-se a uma possível redescoberta dos conhecimentos intermissivos. Tal alusão de sua parte me deu autoconfiança de que sou mesmo intermissivista. Todavia, ao analisar o capítulo Vivência do seu curso intermissivo do livro 700 Experimentos, percebi que talvez eu não possuo 5 traços forças com profundidade bastante para me considerar intermissivista. Sendo assim, a dúvida mortificadora retornou e tem me causado bastante inquietação. Poderia me dar algum auxílio nesse sentido para que eu possa apaziguar-me? Olha, eu cheguei à conclusão que você é um rapaz muito inteligente, mas você tira o corpo fora de tudo que aparece. É de esperar que isso aí aconteça de novo com você. Primeira coisa, isso de ser ou não intermissivista é secundário. Isso é um estereótipo, é apenas uma fórmula, um rótulo, é uma coisa superficial. O que interessa é o que você está fazendo. O que você está fazendo, principalmente com você? Qual a reciclagem que você precisa de fazer? Que a gente trouxe você aqui para o CAEC, de propósito, aí com a Marta, foi para cair um pouco de luz na sua cabeça sobre isso. Você agora voltou aí, deve ser, talvez, companhias, um ambiente, o óleo pensene. Você voltou à vaca morta. Voltou aquilo que estava antes. Então você tem que olhar o seguinte, o que você está fazendo, o que você quer em matéria de reciclagem. Olha o seu megafoco de renovação e vai em frente. E deixa dessas frioleiras, essas bobagens que você coloca na sua cabeça. Você já está na hora de pensar seriamente na sua vida. O professor Oaver Betógrafo sabe dizer se a doença neurofibromatose, a doença de von Recklinghausen, pode ser tratada pela homeopatia? Pode ampliar o aspecto genético e paragenético dessa enfermidade? O que você sabe sobre o assunto? Pois é, não estou me lembrando aqui da neurofibromatose. Você lembra da Recklinghausen? Fala aí alguma coisa. É bem genético, o negócio é bravo. Agora, homeopatia nisso, na minha terra, eu não aplicaria, não. Isso aí não adianta muito. Essa é uma doença genética, tem o tipo 1, tipo 2, tem várias características da síndrome, tem inclusive mancha café com leite numa delas, predispõe a tumores neurais, e eu acho complicado tratar com homeopatia ou qualquer dessas terapias alternativas, né? Em geral, o que se procura é fazer tratamento paliativo, para melhorar a qualidade de vida da pessoa, na medida do possível, ir operando se tiver tem que examinar bem deformação. Que tem, ao nível que está o processo. Exatamente, porque o espectro é grande, né? Professor, no DAC poderia explicar o item 4 do argumentário cosmovisiologia conscienciológica, interrelações totais. O caso todo é o seguinte, cosmovisão é o que eu chamo aí, que geralmente as pessoas, elas quando são muito egóicas, elas têm uma egovisão da vida. Se ela é mais ou menos normal ou vulgar, ela tem uma monovisão da vida, sem ver as outras dimensões. Agora, o que nós falamos de cosmovisão é quando a pessoa vê tudo nessa dimensão, mas casado com interrelação com as outras dimensões. Então ela vê o passado dela, da sua holobiografia, das vidas prévias, vê essa vida agora e fica vendo o que vai acontecer com ela na próxima intermissão. Então isso aí tem as interrelações totais de tudo que a pessoa vê, que ela aborda, que ela vivencia. Então é muito importante colocar tudo isso sem fazer uma sopa, mas fazendo uma inter-relação de reações da vida humana. É isso que nós estamos chamando aí, que é um argumento muito sério em matéria de elucidação e esclarecimento do destino da pessoa. Agora aqui, a verbetógrafa poderia orientar quanto à condição da consciência assistente esperar pelo reconhecimento do assistido?
Quando isso ocorre, o que o assistente precisa superar em si mesmo? Bom, primeiramente precisa superar a necessidade de se sentir grato, né? A questão de você fazer uma assistência esperando a gratidão, isso é um problemão. Você está fazendo assistência para o outro ou você está fazendo assistência para massagear o próprio ego, né? Então, isso é um problemão. Então, a primeira coisa é lembrar, a assistência, a sua intenção tem que ser ajudar o outro. Mas o paradoxo disso é que você acaba sendo o primeiro a ser assistido. Mas não necessariamente tenha que receber, olha, muito obrigado, agradeço, sou muito grato a você. E muitas vezes, você pensar na questão da TENEPS, né? A TENEPS você faz assistência e a pessoa nem sabe que você está fazendo assistência para ela. Pode ser uma assistência bem anônima. Nesse sentido, você vai esperar a gratidão da Consim ou da Consex que você está fazendo assistência na TENEPS? Vai ficar difícil. Adriana. Professor, sou voluntário do IPC em Aracaju e estou focado no desenvolvimento da fluência no idioma inglês. Gostaria de saber, fora esse, quais os idiomas estrangeiros mais úteis para os trabalhos na conscienciologia e para leituras afins. Olha, o inglês é o mais importante depois do português para nós aqui. Nessa área nossa aqui, devido às fronteiras e tudo isso, é o espanhol também. Agora, você tem que olhar na sua profissão e o que é que você faz, qual o idioma que seria, ou os idiomas que interessam mais. A gente não pode esquecer que quanto mais idioma a pessoa souber, melhor é do ponto de vista de erudição, da cultura, do trabalho, da comunicação que ela vai ter. Agora, selecionar o idioma tem que ver o seu problema particular, pessoal, o que é que interessa mais. E observar isso aí, daí em diante. De modo que é bom você ver, não é só ver o processo da conscienciologia. Por exemplo, o que você pretende fazer na conscienciologia? Você quer ir para o exterior, trabalhar lá na IAC? Aí o ideal é dominar bem o inglês. Adriana, aqui por favor, na página 15, na binomiologia, você falou em 2 momentos sobre o rapport. O primeiro ali na terceira linha, o binômio histrionismo, sadio aprofundamento do rapport. E na 6ª linha, o binômio gosto do assistido, elemento de rapport assistencial. Sim. A questão do rapport, né? O rapport, para a gente fazer uma assistência, ele é super importante. De você começar, até para você pensar em, que a gente estava falando dos feedbacks, para você colocar algum processo da outra consciência. Primeiro, você tem que ter um rapport com ela. Você não vai chegando, não tem rapport nenhum, se você coloca uma condição crítica para ela, ela não vai receber isso de uma forma adequada. Então, existem várias técnicas de você pensar em fazer rapport com uma consciência. A forma que você vai falar com uma criança não é a mesma que você fala com um adulto. Você não vai fazer rapport nenhum. Muitas vezes, uma forma que você tem de começar a fazer o rapport com o assistido é saber o gosto do assistido. Às vezes, a comida que ele gosta, às vezes o tipo de filme que ele gosta. Você pode iniciar uma conversa a partir dos gostos pessoais do assistido, né? Então, você conhecer o gosto, às vezes até a comida preferida dele, você tem um gancho ali, um elemento para você fazer uma entrada com aquela consciência. E o outro que você me perguntou, assim, na questão do histrionismo sadio, né? Muitas vezes, um processo terapêutico, um processo assistencial, você está colocando situações mais difíceis e que possam ser dolorosas para aquela consciência. Então, às vezes, você pode desdramatizar aquela situação, aquele contexto. Você solta uma piada, dá uma gargalhada, desanuvia um pouco aquela situação. Né? Então, isso ajuda no processo do rapport. Às vezes, uma brincadeira bem colocada ou uma risada bem colocada, e isso ajuda no processo do rapport. Está quebrando gelo ali naquela situação, né? Agora, tem que tomar cuidado. Às vezes, não. Às vezes, é para manter a seriedade ali, porque, às vezes, a tendência do assistido é mais a jocosidade, é brincar um pouquinho para fugir da situação. Então, ali naquele momento, esse tipo de histrionismo não vale. A verbetógrafa, em Sindromologia, página 15, poderia comentar a ineficácia na síndrome do justiceiro?
A síndrome do justiceiro é justamente aquela síndrome que a pessoa, às vezes, vê uma determinada situação que ele acha que a pessoa foi injustiçada e ele quer fazer justiça pelas próprias mãos. Ele quer ajudar o assistido fazendo justiça pelas próprias mãos. E a síndrome do justiceiro, então, ela é bem inadequada. Porque o que a gente vê? A questão de você compreender, às vezes, dentro do próprio processo de curso grupo kármico, às vezes é um momento que a pessoa está passando de vitimização, onde às vezes tudo vai dar errado para ela. Ela faz força para sair da situação, mas ela ainda está naquele ciclo de vitimização. Então, a verdade não é você partir para fazer justiça com as próprias mãos, você resolver a situação pela pessoa. Você tem que compreender aquele momento da pessoa e ver como é que você pode fazer para ajudar ela naquela situação. Mesmo quando tudo dá para trás, quando tudo dá na cabeça dela. Professor, participei de um curso de prática energética onde várias pessoas faziam o arco voltaico uns nos outros. E me senti muito mal ao final, com esgotamento energético, muito parecido com a famosa ressaca etílica. Isso é que a gente chama de ressaca energética. O que poderia ter acontecido? Eu poderia ter escado algo de alguém? É normal que isso aconteça? Não, você também pode ter dado energia que você não estava preparado para fazer isso. E passou da conta. Não é que você escou de alguém, você doou para a pessoa. Quem fez em mim não estava preparado ainda, você de ver, às vezes ele estava doente, você às vezes até melhorou o cara. Saliento que no dia seguinte ao acordar já estava bem. Olha, o seu problema é estudar mais o processo, participar de mais cursos e ver como é que funciona com o processo de energia. E trabalhar com EV aí, até você dominar isso com calma. Então, continuando, Adriana, na página 17, no item 12, verificaciologia, que fala a presença do follow-up. Até que ponto ir esse acompanhamento? Até que ponto? Até que momento você continuar fazendo esse follow-up? Depende. Veja, às vezes você vai conseguir fazer o follow-up, às vezes você não vai conseguir. Às vezes você teve um encontro com aquela pessoa, você fez assistência àquela pessoa e ela mudou de país. Nessa vida, às vezes você não faz o follow-up. Né? Agora, o ideal da assistência é você poder estar observando e fazer esse follow-up. Você fez... É o polinômio técnico, né? Você acolheu, você orientou, você deu um encaminhamento e você, um tempo depois, você avaliar as consequências daquele encaminhamento. Como é que está aquela situação? Foi resolvido? Às vezes, até na própria consciência terapia, dentro do processo de, quando você está num fechamento, às vezes de um intensivo, a pessoa vai, já tem as ferramentas, já tem as técnicas que ela precisa aplicar para ela no dia a dia, começar a fazer o processo da superação pessoal. A gente fala, olha, daqui a um tempo, sentindo a necessidade, retorna. Alguma coisa não deu certo, ou alguma técnica emperrou, ela não conseguiu aplicar, ou dentro desse processo do enfrentamento dela surgiram novos traços que ela antes não tinha observado, que está dificultando, ela retorna e a gente possa ajudar ela num outro nível. Uns 2 anos depois, 1 ano depois, o que seja. Então, saber até que ponto ir para a pessoa também não ficar sempre procurando você, né? Um problemão é a questão da dependência. Então, aí entra um ponto que o assistente também não pode se acompliciar. Onde você fazer o próprio assistido, você manter a dependência do assistido à assistência. Isso é um problema, né? Uma das questões que a gente vê, às vezes, em algumas terapias mais tradicionais, 15 anos, 20 anos, a pessoa ainda lá semanalmente, às vezes 2 vezes por semana fazendo terapia, isso gera uma dependência enorme. Tem gente que não compra casa, não define qual a casa que vai comprar, sem antes falar com o terapeuta. Como é que pode? Olha a dependência. Então, esse é um ponto que tem que se tomar cuidado. Tá? Fazer o follow-up não é, de forma alguma, fazer qualquer vínculo de dependência com o assistido, entre o assistente e o assistido. Okay? Tá bom, obrigada. Nosso amigo está querendo falar há muito tempo, faz favor, é a sua vez. Adriana, sobre o rapó que ela comentou,
eu queria saber que recursos você utiliza quando há uma falha, um acidente, justamente na primeira fase do acolhimento. Como é que você contorna essa situação? E a segunda questão é, na época em que eu fiz a consciencioterapia, havia muito rodízio de consciencioterapeutas. Passaram uns 5 ou 4 no processo. Se você não acha que isso atrapalha o processo de justamente acolhimento, de se sentir seguro no setting, como é que acontece esse manejo aí? Primeira questão que você colocou, você pode me dar um exemplo? Quando você percebeu, ou quando percebe que o acolhimento ele foi fácil, você pode me falar? Você falou há pouco do rapport, né? O rapport é quando o vínculo está estabelecido, beleza, houve o acolhimento, quer dizer, o paciente está ali, vamos dizer assim, já dentro do processo, ele já mergulhou, já houve a imersão no processo, né? Mas quando... Já houve a ligação. Já houve a ligação, o vínculo, é o vínculo terapêutico, né? Aí, às vezes, o terapeuta comete um deslize, ou um acidente, uma palavra mal colocada, que ele não sabia que aquilo tinha resquícios, né, traumáticos lá, muito fortes, e aí essa simples palavra corta o vínculo, né? O acolhimento ali, ó, não se deu o acolhimento. Se você já passou por essa experiência, que recursos você utilizou para recuperar aí esse processo? Muitas vezes a gente tem que esperar o rapport ser feito para você colocar determinadas questões. É isso que a gente estava falando inicialmente. Às vezes, quando o rapport ele não está firmado, fica difícil você colocar determinadas situações. Agora, pode ser que aconteça, antes de estar feito esse rapport, de você colocar alguma palavra que aquilo mexa com a pessoa. Se mexeu, e você observa, aquilo mexeu como? A intenção não era acabar com a pessoa, mas aquilo mexeu com ela. Isso serve para você de elemento de você saber, olha, ali tem um ponto para a gente estar trabalhando posteriormente. Agora não é o momento, porque a pessoa está às vezes muito reativa. Então, mas isso é um ponto para ser elaborado depois. Agora, se a pessoa de fato está disposta a um processo terapêutico, eu acho que isso fica muito pequeno. Ela está recebendo ajudas de outros níveis, que isso fica muito pequeno. A não ser que às vezes isso possa servir de fuga para ela, olha, tchau, isso aí não me serve de nada, etc. e tchau. Agora, com relação a que você falou da consciencioterapia, as mudanças de terapeutas, tem que ver se foi num intensivo ou se foi num atendimento, foi intensivo. Às vezes, essa questão de mudança de terapeuta, ela pode auxiliar, porque, veja, são sempre 2 consciencioterapeutas, às vezes até um terceiro, que fica, às vezes, na observação. Não sei se quando você experimentou, teve essa condição de um terceiro consciencioterapeuta, que às vezes ajuda no processo de campo energético. Agora, veja, essa questão dos consciencioterapeutas, muitas vezes, a mudança ela pode até ser benéfica. Sempre são 2 consciencioterapeutas observando um evoluciente. A forma que eu estou observando, eu tenho as minhas vivências e eu tenho, digamos, minhas potencialidades. O outro consciencioterapeuta tem a vivência dele e as potencialidades dele. A ideia é que a gente faça um sinergismo para ajudar aquele evoluciente. Então, o mais sério dentro do processo consciencioterápico é, de fato, o evoluciente. Os consciencioterapeutas, eles trocam informações, existe um prontuário do evoluciente que está sendo atendido, e muitas vezes, eu já vi isso acontecer demais, aquela troca de consciencioterapeuta ajudou o evoluciente naquele caso. Por quê? Foi visto um outro foco, um outro tipo de abordagem que os consciencioterapeutas anteriores não perceberam. Então, podem acontecer trocas dentro do processo consciencioterápico. E isso pode ajudar. Agora, tem que ver, no cada caso, se de fato essa questão com o rapport, ou da pessoa, às vezes, se sentir mais segura, ou dela se sentir mais confortável, para aquela pessoa isso não foi o adequado. Aí tem que avaliar. Tá? Queria falar da minha experiência também na consciencioterapia. Acho que eu tive uns 8 consciencioterapeutas diferentes. E o que eu achei muito interessante é porque ficou nítido a atuação da equipe extrafísica. Porque mesmo que eles conversassem tudo, lessem tudo,
seria impossível eles terem conseguido manter o fio da meada com essa troca entre eles. Então, assim, para mim foi uma experiência bem interessante de ver assim como que tem amparo na consciência terapia e essa dobradinha entre as consins e a Equipex. Eu queria primeiro na Principiologia, página 14, entender melhor o que você pode expor sobre o princípio de, na dúvida, abster-se, e já uma seguinte questão, que é uma sugestão, ou perguntar por que você não pôs, de repente, aquele princípio lá do Hernandes de, na dúvida, assista. A questão, como a gente está falando da compreensão, a ideia é chamar a atenção. Olha, muitas vezes você não está a par de toda a situação. Muitas vezes você pode fazer uma colocação que ela tenha uma visão parcial. Você não tem uma cosmovisão daquela situação. Então, às vezes, é melhor você, olha, agora não. Deixa você entender melhor, deixa você saber melhor, para você fazer aquela colocação. O processo assistencial, às vezes, você se abster e não falar determinada questão naquele momento, isso pode ser assistencial. Você abster-se não quer dizer que você não está sendo assistencial. Assistência, eu concordo, o princípio do Hernandes está ótimo. Vamos fazer sempre assistência. Mas muitas vezes uma questão mal colocada, mal falada, ou que você viu de uma forma priorista ou de uma forma parcial, você está na dúvida se essa é a melhor colocação? Não faz. Deixa você ter clareza para você poder colocar. E assim, como é que você entende isso, por exemplo, quando isso parece ser a questão, né? Até onde avaliar quando parece ser uma questão em grupo, assim, onde parece que é a questão na dúvida abster-se, parece ser o melhor caminho mesmo. O que avaliar mais, o que você tem de ideia, assim? Quando você, por exemplo, percebe que as tuas palavras ali não vão ser examinadas, não vão ser observadas com critério, digamos, isso não vai, digamos, servir muito. E de repente você percebe que há um erro conjuntural. Aí é onde que entra a questão, quais são o que você tem, digamos assim, de repente, critérios para observar, que parece que é o melhor mesmo, na dúvida abster-se. Eu vejo assim, se o que eu vou falar vai ajudar alguma coisa, fala. Alguma coisa, não vai atrapalhar, entende? Se for atrapalhar, é que você não deve falar. Agora, se você vai ajudar em algum momento, fale. Eu já tive em situações de congresso, de reuniões de trabalho, que eu observava uma situação que o que eu colocaria ali não ia ajudar em nada. Nada, nada. As pessoas, elas não tinham aquele entendimento. Por exemplo, falavam de ética, mas não tinham a mínima ideia do que seria uma cosmoética. Você chovendo molhada, você meio pérola aos porcos, sabe? Então, você vai colocar para quê? Vai ajudar? Não vai ajudar. Vai atrapalhar? Aí piorou. Aí que você não deve falar mesmo. Agora, se já vai ajudar alguma coisa, eu penso que você deve falar. Às vezes, você pode estar num grupo onde a sua opinião é a única contrária. A única. Mas você acha que aquilo é relevante, você coloca. E você pode pedir, se é uma reunião, olha, eu gostaria que isso tivesse em ata dos trabalhos que eu sou contra tal aspecto definido pelo grupo. Isso é uma forma de você expressar e você deixar registrado ali a sua opinião. Tá? Mas o que você vê, por exemplo, da questão assim que eu considero importante, a questão do feedback técnico, digamos assim, quando não há parece haver uma tendência de apressar-se um feedback, por exemplo, a reunião de professores, um exemplo. E digamos assim, isso parece que não está mais correto. Vamos supor que seja isso, vamos dar um feedback em 15 minutos. O grupo inteiro decidiu, vamos dar em 10 minutos, por exemplo, entre professores, né, feedback. E aí, o que você considera de mais importante ali para atuar dentro daqueles
15 minutos, por exemplo? Observar o que ou rever a situação? Eu penso que seria a melhor colocação assistencial que você faça ali. O que pode mais ajudar aquela pessoa naquele momento? E que aquilo não seja um processo que às vezes a pessoa é precipitada, dá um feedback fora da hora, aquilo entra, faz digamos, o assistido, ele acaba entrando num processo de autoassédio com aquilo, que não ajuda em nada. Então, não foi muito bem ponderado, não foi muito bem autodiscernido aquilo que foi colocado. Então, naquele momento que você tem um tempo para se colocar, né? Às vezes na consciência terapia, você tem 10 minutos, às vezes, ali para você fazer uma abordagem. Então, você tem que ver qual é a melhor forma, quais são as melhores palavras e o que é prioritário naquele momento. É o prioritário. O que vai mais ajudar naquele momento? Às vezes você está vendo algumas coisas que estão lá no passado. Vai ajudar nesse momento? Não, não é o prioritário. O que é o prioritário nesse momento? Ok, tchau. Você está pensando aí? Pensando, né? Escuta, Adriana, nós esperamos mais os próximos 200 verbetes da sua parte, tá certo? Você está devendo, ok? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 58 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais e 21 perguntas respondidas online. Hoje temos 3 recados. Otto, PAI, século XXI, Nazaré, Acoplamentário, Cíntia, palestras gratuitas e IPC. E antes, os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Nosso recado é para aqueles amigos que estão com assinaturas ativas em dia e principalmente aqueles que renovaram ou aderiram ao programa Amigo da Enciclopédia nos últimos meses. Vocês todos devem receber uma mensagem ao renovar a sua assinatura, um e-mail agradecendo e um outro e-mail com a senha atualizada. Então, quem não recebeu esse e-mail e essa senha, por favor, entre em contato conosco para que a gente possa atualizar. De repente, há algum problema com o registro ou o teu e-mail está desatualizado. Então, se você não tem a tua senha atualizada, você pode entrar lá no site www.enciclopediaconselhologia.org e coloque a senha lá antiga e clique na frase lá, esqueceu sua senha? Aí você já pede uma senha nova. E uma alternativa também é no suporte técnico você pedir, então, atualizar a sua senha, a sua informação. Então nós vamos atualizar esses dados para você poder acessar o site, baixar, por exemplo, fazer o download da Enciclopédia da Consciologia, edição 2013, já com 2.498 verbetes, acessar o Holoceb e todos os benefícios associados ao programa Amigo da Enciclopédia. Muito obrigado. Boa tarde, tertulianos e teletertulianos. Em nome da Reaprendência, gostaria de convidar a todos para participar do PAI Século XXI. O PAI é o Programa de Aceleração da Erudição, e esse PAI Século XXI terá como objetivo temas da atualidade. Então serão discutidas obras como a de Edgar Morin, Introdução ao Pensamento Complexo, do Zygmunt Bauman, Modernidade Líquida, da Suzana Herculano, Cérebro Nosso de Cada Dia, e assim por diante. O curso começa dia 3 de fevereiro, e para inscrições, por favor, contatem a recepção do CAEC no telefone 3525-2652. Repetindo, 3525-2652. Obrigado. Boa tarde a todos. O CAEC convida você para o acoplamentário que ocorrerá neste final de semana em programação especial na sexta e no sábado, diferente da programação rotineira que é sexta, sábado e domingo. Isso porque no domingo ocorrerá o curso do professor Valdo, que encerra a semana da escrita. Então, este acoplamentário terá a temática pacificação íntima e ainda existem vagas para ele. Maiores informações, procurar a Secretaria do CAEC. Obrigada. Boa tarde. O IPC Foz do Iguaçu convida a todos para a palestra gratuita na próxima quinta-feira, dia 17 de janeiro, das 19 horas a 21 horas, com o tema Programação Existencial. Qual é a sua meta de vida? A professora é Renata Ferreira. Lembramos que as palestras gratuitas não possuem pré-requisitos, ou seja, são abertas a todos os interessados. O IPC ficou localizado na rua Rui Barbosa, número 820, sala 804. Aguardamos vocês. Obrigada.
O verbete da manhã é Sinergismo, TENEPS, Retrocognição, especialidade Tenepsologia. Autor, professor Pedro Fernandes. Obrigada, boa tarde a todos.